Este aluno foi forçado a se casar com várias mulheres após ter lido um certo livro proibido. O anime segue a vida de um cara chamado Seiji. Ele estava em sua porta quando uma garota vestida de Shinigami apareceu e contou que ele deveria beijar alguém para não morrer. Rapidamente, o nosso protagonista fechou a porta e ficou se perguntando se aquilo se tratava de algum tipo de culto. Porém, a Shinigami passou a cabeça dela pelo corpo do nosso protagonista, e ele, obviamente não podendo mais ignorar isso, acabou permitindo a entrada dela. Na casa do nosso protagonista, a Shinigami mostrou seu livro mágico chamado Kiss Note e pediu para o Seiji dar uma olhada no que estava escrito. Olhando o livro, o Seiji percebeu que o nome dele estava ali, e deduzindo que aquele livro era um plágio do Death Note, o Seiji começou a pensar que ele iria morrer. No entanto, a Shinigami contou que, na verdade, se o Seiji não beijar alguém no período de 24 horas, alguém iria morrer, e esse alguém não seria ele, seria ela. Após ouvir tudo isso, o nosso protagonista começou a pensar que a garota era na verdade uma tarada que só queria dar umas beijocas nele. Então o cara decide tomar uma atitude, que no caso foi meter um beijão nela. Porém, a Shinigami foi obrigada a dizer que ele estava enganado, e foi lá e o mostrou novamente como funciona o Kiss Note. Basicamente, a Shinigami precisa escrever o nome de duas pessoas, e essas duas pessoas precisam se beijar num período de 24 horas. Após mostrar isso, a Shinigami contou que ela só gosta de escrever nomes masculinos, já que ela é tipo uma tarada que gosta de ver dois caras se beijando. E essa confusão toda acabou sendo causada porque ela estava pretendendo fazer dois atores se beijarem, mas por conta de um erro de escrita, ela acabou escrevendo o nome do Seiji. E como só tinha o nome dele ali, o beijo dele com a Shinigami não iria fazer nenhum efeito. Para concluir essa missão, os dois deveriam encontrar alguém para escrever o nome junto do dele. Dito isso, a Shinigami complementou dizendo que além dela morrer, o nosso protagonista vai acabar ficando virgem pela vida inteira se ele não beijar alguém. Percebendo quão perigoso esse livro pode ser, os dois decidiram ir na escola do Seiji com o intuito de arrumar alguém para ele beijar. Lá, o Seiji mostrou gostar de uma garota pequena de ruiva e popular que se chama Ryama Akane. Essa tal de Akane acabou vendo o nosso protagonista e já foi correndo para conversar com ele. Nesse momento, a Shinigami contou que o Seiji não precisa se preocupar com a presença dela, já que a Akane não poderia vê-la. E para provar isso, a Shinigami fez um ato bem suspeito. No entanto, a Akane disse que estava vendo e perguntou para o Seiji quem essa mula é. O nosso protagonista obviamente tentou contar que essa garota não era ninguém importante, mas a Shinigami o interrompeu, dizendo que o Seiji já havia até mesmo a beijado. Ao ouvir isso, a Akane acaba perdendo sua compostura e sacando duas facas, que eu nem quero saber de onde ela tirou isso. Com essas facas na sua mão, a Akane vai lá e diz que o Seiji seria o futuro namorado dela. E como ele já tinha beijado outra garota, isso era meio que uma traição para ela. Dito isso, a Akane vai para cima do protagonista e ele só não morreu ali porque a Shinigami empurrou ele para o lado e tomou a facada no lugar dele. E apesar de não ter o acertado, a Akane não desistiu, e por isso o nosso protagonista foi obrigado a sair correndo com a Shinigami. Já em um outro local, a Shinigami perguntou o motivo do Seiji estar tão preocupado, já que o fato da Akane gostar dele tornava todo esse lance muito mais fácil. Em resposta, o Seiji contou que estava muito confuso com tudo, pois ele gostava da garota, mas não sabia que ela era uma psicopata que carrega duas facas em algum lugar do seu corpo. Mesmo com esse medo, o cara ainda não queria ficar virgem pelo resto da sua vida. Depois de ouvir isso, a Shinigami perguntou se o Seiji não queria beijar uma outra aluna. Porém, né, como eles já sabem, se ele beijar outra pessoa, essa aluna provavelmente vai acabar indo de base. No fim, o Seiji sugeriu que a Shinigami escrevesse o próprio nome dela, já que além dela ser imortal, os dois já tinham se beijado antes. Porém, antes mesmo da Shinigami responder qualquer coisa, a Akane deu uma facada nela e ameaçou o nosso protagonista. Vendo tudo isso, nosso protagonista perguntou o motivo da Akane estar agindo daquela forma, já que ela nunca foi assim. Em resposta, a Akane contou que ela sempre soube que o Seiji gostava dela, e com o tempo, ela também passou a gostar dele. Porém, ela estava só esperando ele se declarar para ela, e o cara nunca fez isso. Ah, miserável. Ao ouvir tudo isso, o Seiji obviamente se desculpa e conta que ele deveria ter declarado seu amor já faz tempo. Assim, quando o Seiji pensou que tudo finalmente tinha sido resolvido, a Akane sacou a faca dela novamente e disse que iria fazer picadinho da Shinigami para ter certeza dela não voltar à vida. Nesse momento, o Seiji entrou na frente da Shinigami para a proteger, e no momento em que o cara estava esperando morrer, ele foi lá e recebeu um beijão da Akane. No meio desse rolo todo, a Shinigami foi lá e contou que no último segundo, ela foi lá e escreveu o nome da Akane junto do Seiji. Por isso, os dois acabaram se beijando. E agora que eles já se beijaram, eles estão destinados a ficar juntos para sempre. Após falar isso, a Shinigami falou que já estava cansada do nosso protagonista chamar de Shinigami. E para resolver isso, ela revelou na verdade ser um anjo. Para ser mais precisa, ela é um cupido chamado Guri. E agora, sabendo que a Guri é um cupido, a Akane perguntou se era verdade que o Seiji e ela iriam ficar juntos para sempre. Então, a Guri contou que isso é exatamente o que ela queria fazer. Mas nessa hora, ela deu um beijo no Seiji e mostrou que tinha escrito o seu nome junto ao dos dois. Logo, eles viraram um trisal. E pelo visto, a Guri só fez isso porque após receber um beijo do Seiji, ela começou a nutrir algum tipo de sentimento estranho por ele. Então ela quer se unir a eles aí para descobrir que tipo de sentimento é esse. Em resposta a tudo isso, a Akane começou a picotar o Seiji. Daí, enquanto isso acontecia, a Guri foi lá e explicou que após a Akane e o Seiji terem virado um casal com ela, os dois tinham virado os anjos temporários e por causa disso eles eram imortais. Então no dia seguinte, a Guri apresentou o seu supervisor para o Seiji, que por algum motivo estava no corpo de um gato. Na escola, esse supervisor explicou
explicou que, como anjos, a Akane e o Seiji deveriam trabalhar como ajudantes de Cupido da Guri, e caso eles não fizessem esse job, eles teriam que ir direto pro inferno, onde, obviamente, eles perderiam suas almas. E após falar tudo isso, o supervisor disse que iria voltar para o céu e iria deixar todo esse job nas mãos do Seiji. Depois disso, nosso protagonista foi para um canto bem escondido da escola com a Guri, e ele só foi para esse canto porque agora que ele está namorando com uma ruivona, todos os caras da escola começaram a odiar ele. E ao ficar sozinha com o Seiji, a Guri foi lá e deu um beijão no nosso protagonista para ver se o coração dela batia forte como no primeiro beijo. Nesse momento, uma garotinha de cabelo loiro que acabou vendo tudo começou a xingar o nosso protagonista de pervertido por estar beijando uma outra garota, sendo que ele já namora a Akane. Do nada, essa mesma garota roubou o Kiss Note do nosso protagonista e saiu correndo. E quando o nosso protagonista finalmente a alcançou, essa garota criou uma barreira mágica que acabou cortando o chão onde ela estava. E como resultado, ela e o nosso protagonista acabaram caindo juntinhos. Nisso, a Akane acabou vendo toda a cena dos dois e deduziu que aquela garota estava dando em cima do nosso protagonista. Obviamente, ela puxou a faca e quando ela foi atacar a garota com a sua faca, a garota se protegeu novamente com a sua barreira, que só Deus sabe como ela tem esse poder. Nesse momento, a Guri percebeu que a garota estava tentando entrar no romance, no trisal do nosso protagonista. Para fazer isso, obviamente, ela queria escrever o nome dela no livro. Porém, a Guri foi lá e contou que somente os anjos podem fazer isso. No fim, a garota perguntou se tudo isso era verdade, pois ela ainda não acreditava que ter o nome dela escrito nesse livro poderia fazê-la se apaixonar por uma outra pessoa. Nesse momento, todo mundo começou a pensar que a garota gostava do Seiji, mas na verdade, a garota chamada Yuzo falou que ela gosta mesmo é da Akane. Não só isso, mas de acordo com a Yuzo, a Akane só está apaixonada pelo Seiji por conta desse livro. Ao ouvir tudo isso, a Akane rapidamente recusou a Yuzo, não só por já gostar do Seiji há muito tempo antes disso, mas porque essa Yuzo é tipo uma meia-irmã dela. Obviamente, isso acabou fazendo a Yuzo chorar e se perguntar se a Akane não ligava para os sentimentos dela. No entanto, a Guri cortou toda essa conversa e mostrou que ela tinha escrito o nome da Yuzo no meio dos romances do nosso protagonista. Ao ouvir tudo isso, a Yuzo ficou toda alegre e já foi correndo beijar a Akane. No entanto, ela escorregou numa pedra e acabou beijando mesmo o Seiji. No dia seguinte, a Guri e a Yuzo fizeram uma suposta clínica do amor e ficaram formando vários casais usando o Kiss Note. Ao saber disso, o Seiji foi até a clínica e deu uma bronca nas duas, já que para formar um casal usando o livro, as duas partes deveriam se amar e não apenas uma parte amar uma e a outra não, tá ligado? Isso é meio, errado. Em resposta, a Guri começou a reclamar dizendo que o Seiji, após ter virado um namorado dela, acabou se tornando um anjo e por isso ele deveria ajudar nesse trabalho de Cupido ao invés de apenas ficar criticando. Ouvindo tudo isso, o Seiji tomou o livro das duas e disse que iria procurar alguns candidatos a casal junto da Akane. Após ele sair da clínica, a Yuzo ficou se perguntando o motivo da Akane gostar de alguém tão estressado como ele. Não só isso, mas ela perguntou se a Guri também tinha sido forçada a se envolver com ele. Em resposta, a Guri contou que ela virou um casal com ele porque ela quis. Porém, ela ainda não sabia se era apaixonada por ele, já que ela nunca tinha se apaixonado na vida. Nesse momento, uma folha voou até elas e lendo, elas perceberam que era um poema. Do nada, um professor abriu a porta da clínica e mostrou que o poema era dele. Nesse momento, o Seiji voltou e perguntou que alvoroço todo era aquele. E ao ver o professor, o Seiji disse que o cara tinha aparecido na hora certa, já que ele tinha encontrado a representante do conselho estudantil sozinha carregando várias caixas para a sala do professor. Vendo a representante, o professor ficou cheio de vergonha, mostrando que ele gostava dela. Depois dessa cena, o grupo do Seiji acabou indo fazer uma reunião para ver se eles iriam escrever o nome do professor e da representante no livro. E como nosso protagonista não sabia se a representante gostava do professor, ele foi lá conversar com ela. Durante a conversa, a representante contou que ela não iria aceitar os sentimentos do professor, já que esse bagulho de relacionamento de professor e aluno é coisa de novela, e dependendo do caso dá até polícia. E ela só ainda não recusou esse professor, pois o cara se parece muito com o irmão dela. Para piorar tudo, sem que o Seiji e a representante percebessem, o professor estava lá escutando tudo que eles estavam conversando. E ouvir tudo isso faz o professor se lembrar do dia em que ele se apaixonou pela representante. Nesse dia, ele falou para si mesmo que iria esquecer completamente esse sentimento, mas não esqueceu, né? E um pouco mais tarde, enquanto o professor ainda estava refletindo sobre isso, o Seiji foi lá perguntar se ele sabia onde estava a Guri e a Yuzo. Nesse momento, a Yuzo apareceu e pediu ajuda do professor para resgatar a representante. E na verdade, esse era um plano da Yuzo e da Guri, onde a Guri iria se disfarçar de bandido e fazer um falso sequestro. No entanto, o plano da Guri falhou quando bandidos de verdade que estavam em fuga pegaram ela e a representante para usar de reféns. Logo em seguida, o professor e o Seiji chegaram lá, e a Yuzo ficou incentivando o cara a enfrentar os bandidos, já que isso iria provar que ele amava de verdade a representante. Nesse momento, um dos bandidos acabou ficando irritado com tanta conversa e meteu logo os tiros. Porém, o nosso protagonista entrou na frente dela e tomou um tiro de raspão no braço. Motivado por essa atitude do nosso protagonista, o professor enfrentou os bandidos e conseguiu dar o soco mais forte da vida dele. Na verdade, foi tudo ao contrário, e ele só não foi pipocado ali mesmo, pois a Akane chegou e quando ela viu que o seu querido amado Seiji havia tomado um tiro, meu parceiro, ela foi lá e encheu os bandidos de muita porrada. Enquanto rolava esse caos, o professor foi lá e tomou uma atitude, declarando seu amor de uma vez por todas. Mas quando o Seiji foi no local, só a Shikigami, cara, não é Shikigami, né? É Shikimi, mano, porra, nome horrível. Só a Shikimi estava lá. Não só isso, mas ele disse que sabia que não poderia ficar com uma aluna, mas não
fim ele prometeu esperar até que ela se formasse, e para surpresa de todos, a representante revelou também gostar do professor. Porém, ela sempre fingiu não gostar dele e escondeu esse sentimento o máximo que ela podia, pois ele estava em uma situação de aluno e professor. No fim, ela também disse que quando se formasse, ela iria aceitar o amor dele. Ao fim desse episódio, o grupo acabou não escrevendo o nome deles no livro, e a Yuzu, da maneira mais fofinha, foi lá agradecer o nosso protagonista por tê-la defendido de um tiro. Obviamente o cara só fez isso porque agora ele é imortal, né galera, mas segue o roteiro. No dia seguinte, a Akua, a irmã do Seiji, estava tranquilamente escovando seus dentes quando do nada, a Guri deu um susto nela. A irmã do nosso protagonista, descobrindo que a Guri era uma das namoradas do nosso protagonista e que ele tinha mais duas além dela, a garota, obviamente, acabou ficando bolada e batendo no seu irmão. Depois que ela saiu, o Seiji contou que antigamente ela era toda fofinha com ele, mas agora ela só o maltratava e o odiava. Dito isso, a Guri meteu o pé e junto da Yuzu, ela foi atrás da Akua. Na rua, a Yuzu falou que admirava a Akua por ela odiar o Seiji e pediu para ela contar o quanto o Seiji era ruim e nojento para a Gane. No entanto, isso irritou a Akua, já que ela conhecia o irmão dela e sabia que ele era uma pessoa boa. A conversa só foi interrompida, pois uma sombra negra, que a Yuzu contou ser um demônio chamado Stolas, começou a perseguir a Akua. Depois disso, a Yuzu, que também tinha metido o pé correndo, acabou se deparando com o Seiji. Obviamente, nesse momento, ela foi lá e contou para o cara que o tal do demônio Stolas está perseguindo a sua irmã. E escutando isso, o nosso protagonista obviamente prometeu salvar a sua irmã e saiu correndo. Já em outro local, a Akua estava morrendo de medo em cima de uma árvore. Não só isso, mas ela estava chorando enquanto se lembrava que ela sempre se esforçou para ser vista pelo seu irmão. Nesse momento, o Stolas voltou a perseguir ela. Não só o Stolas a achou, mas a Guri também. Porém, a Guri acabou achando estranho o fato da Akua estar com medo de um simples pinguim, que de simples não tem nada. Vendo tudo isso acontecer, a Guri se aproximou do pinguim para tentar fazer um carinho nele, e como resposta, o Stolas deu mó bicadão na cara dela. E nessa hora foi mostrado que o Stolas estava pensando, e esse pinguim é tão bizarro que ele estava pensando em acasalar com a Akua. E quando ele estava prestes a atacar a Akua, o Seiji surgiu e pediu para ela pular da árvore. Depois dela ter pulado, o Seiji a levou nas costas e falou que fazia muito tempo desde que ele fazia isso. Em seguida, o Seiji falou que apesar deles estarem meio afastados, ele era o irmão dela, e isso nunca iria mudar. E após ele falar isso, a Akua acabou chamando ele de maninho, e isso fez a Guri perceber que a Akua amava ele de verdade. Depois desses acontecimentos, a Guri pediu para sair com o Seiji, e no dia seguinte, eles foram para uma pracinha se divertir. Nessa praça, o Seiji viu um casal muito fofo e falou que aquilo certamente era um casal ideal. No entanto, logo em seguida, várias garotas chegaram no garoto e revelaram que ele era um mulherengo que saía com várias. Após ser exposto, o cara acabou revelando a sua verdadeira personalidade, e quando ele estava prestes a bater em uma das garotas, o nosso protagonista foi lá e o impediu. E enquanto o nosso protagonista estava lá dando uma lição de moral no cara, uma das mulheres apareceu e deu um porradão nele. No fim, as garotas falaram pro Seiji baixar a bola dele e não subestimar as mulheres. E o que elas fizeram depois disso? Obviamente meteram a porrada no Seiji e no mulherengo. Enquanto o Seiji apanhava, uma das garotas, que estava cheia de velas na cabeça, deixou uma cair. Essa vela acabou caindo no caderno do beijo. E só depois do Seiji tomar muita porrada que ele e a Guri foram perceber que o livro tinha queimado. E conversando com o supervisor da Guri, o Seiji descobriu que todos os casais do livro tinham sido desfeitos. E isso acabou sendo confirmado na escola, já que a Akane estava o ignorando completamente. Após isso, o Seiji foi conversar sobre essa situação e como todos os casais haviam sido desfeitos. Porém, uma mulher estranha chamada Tiara surgiu e contou que não era bem assim que o circo funcionava. Ela também era um anjo e começou a mostrar que os casais que a Guri tinha formado estavam juntos mesmo após o livro ter sido queimado. Em seguida, ela disse que o livro só iniciava o amor e que uma vez que esse amor fosse criado, seria muito difícil de se apagar. Dito isso, a Tiara entregou o celular dela, que tinha a mesma função do livro que a Guri, e ela só fez isso porque ela já se aposentou aí da vida de ser um cupido. Após agradecer, a Guri foi lá e avisou que agora que o livro tinha sido queimado, o Seiji não tinha mais a bênção de um anjo, e por conta disso, ele agora poderia morrer. Do nada, a Guri levou uma facada e a Akane chegou. Após chegar, ela perguntou o motivo do Seiji ter sumido, e ela também disse que só o ignorou na escola, pois ela tinha lido isso em um livro de como conquistar um namorado. Dito isso, ela começou a esfaquear o Seiji, e o cara só não morreu, pois a Guri já tinha escrito o nome dele como casal no celular. É, meu parceiro, caraca, nossa, quase foi de Vasco. No dia seguinte, a Guri resolveu sair um pouco com a Yuzu, e foi nesse dia que ela percebeu que a Yuzu era uma pervertida total, já que além de roubar o lixo da Akane, a Yuzu ficava espiando a Akane se trocar na escola. E como a Guri também não bate muito bem da cabeça, ela foi lá e tirou uma foto da Akane no vestiário. E depois desses acontecimentos, a Yuzu perguntou se aquele celular que a Guri estava usando era o celular que a Cupido tinha dado e se ele tinha alguma função braba. Assim, a Guri foi lá e mostrou o aplicativo desse celular, que tem a habilidade de descobrir a compatibilidade de cada casal. Ao descobrir isso, a Yuzu pediu para a Guri ver a compatibilidade dela com a Akane, e de acordo com o aplicativo, somente a Yuzu iria sentir amor nessa relação. Nesse momento, o Seiji e a Akane chegaram para conversar também, e antes de qualquer coisa, a Akane foi lá e deu uma bronca na Yuzu por ficar lá observando. Não só isso, mas ela pediu para a Yuzu não ficar mais a perseguindo, já que ela tem o Seiji para ficar juntinho. E escutando tudo aquilo, a Yuzu saiu correndo em desespero e ficou chorando perto de um lago, quando do nada, um gordão pervertido tentou assediar ela. Para se defender, a
Yuzu usou seu escudo e espantou o cara. No entanto, o escudo acabou cortando o chão que ela estava pisando e como resultado, ela caiu no lago e logo começou a se afogar. E quando ela já estava pensando que iria morrer, o nosso protagonista apareceu, segurou ela pelo braço e a resgatou. Nesse momento, o nosso protagonista tentou consolar ela, mas a Yuzu deu mó tapão no nosso protagonista e contou que independentemente da Akane ignorá-la, ela não iria desistir e não iria entregar a sua irmã para o Seiji. Essa resposta fez o nosso protagonista perceber o quanto a Yuzu era forte, por nunca desistir das suas ambições. Assim, quando a Akane chegou, a Yuzu falou novamente dos seus sentimentos por ela, e ainda agradeceu o Seiji por ter conversado com ela. Enquanto isso, a Guri estava verificando aí a compatibilidade dos amores aí no celular, e nesse momento ela viu que a compatibilidade da Yuzu com o Seiji era até que bem alta. Um tempo depois, na escola, uma garota chamada Shikigami foi pedir ajuda do Seiji e da Guri, e basicamente ela queria fazer um certo cara se apaixonar por ela. No entanto, ela não sabia o nome do garoto, e por isso ela pediu ajuda deles para descobrir. Os três então combinaram de se encontrar em um lugar um pouco mais tarde. E se eu falei Shikigami lá em cima, o nome da garota é Shikimi, tá galera? E ignorando o fato da Guri não ter aparecido, o Seiji foi junto da Shikimi até o lugar que, segundo ela, foi onde ela encontrou esse garoto pela primeira vez. Porém, o lugar era uma casa abandonada. Eu só sei que do nada, o Seiji foi capturado por uma teia mágica. E a Shikimi contou que o garoto que ela estava atrás era o próprio Seiji. Dito isso, a Shikimi removeu seu disfarce e revelou a verdadeira aparência dela, que no caso é uma sádica louca, porém muito bonita. Após remover seus disfarces, ela ficou perguntando o motivo de alguém tão apagado como o Seiji estar junto da Akane. Além de fazer isso, ela ficou torturando o cara sem motivo algum. Até que tem motivo, né? Pô, o cara tá com uma garota linda, nossa, tem que apanhar mesmo. Nesse momento, a Akane chegou quebrando a parede e disse que a Shikimi era a prima dela. E vendo o Seiji todo ensanguentado, a Akane se irritou e partiu para cima da Shikimi sem dó nenhuma. No entanto, a Shikimi conseguiu roubar facilmente as facas da Akane e ainda prendeu ela. Com sorte, a Yuzu chegou e usou seu escudo para proteger a Akane. Não entendendo nada, o Seiji perguntou o motivo delas estarem se machucando mesmo sendo primas. Nesse momento, a Shikimi começou a ir, já que como Seiji é o namorado da Akane, ele deveria saber a história das duas. Porém, antes mesmo dela conseguir contar, a Akane deu um grito e implorou para a Shikimi não contar. Quando a Shikimi viu a cara de medo da Akane, ela surtou, já que normalmente a Akane era forte e tenebrosa, mas dessa vez ela estava com uma cara de fraca. Assim, a Shikimi chegou à conclusão de que o Seiji estava deixando a Akane mais fraca e por isso ela pretendia matá-lo. Nesse instante, a Guri chegou e tentando se aproveitar da personalidade boba dela, a Shikimi tentou fazer a Guri escrever o nome dela no harem do Seiji. E apesar do nosso protagonista acreditar que a Guri iria aceitar, ela recusou, dizendo que apesar de não saber muito bem como o amor funciona, ela tinha certeza que a Shikimi não amava ninguém dali. Após ouvir isso, a Shikimi chegou à conclusão de que ela deveria capturar a Guri também. Mas para a sorte do grupo e azar dela, a Shikimi recebeu uma ligação da mãe da Akane e por isso ela teve que se retirar. Após isso tudo, a Akane percebeu que o Seiji não estava acordando e verificando o pulso dele, a Guri acabou descobrindo que ele tinha ido jogar no Vasco. E no seu plano astral, o Seiji estava conversando com o supervisor da Guri e esse cara foi lá e apresentou Deus a ele. Conversando com Deus, o nosso protagonista descobriu que o Deus tinha retirado a imortalidade dele, já que ele queria ter uma conversa direta com ele. A tal conversa era que a Guri era na verdade a filha desse Deus e ela estava destinada a se tornar a próxima deusa. Mas para ser um Deus é necessário entender sobre o amor e por isso a Guri estava trabalhando como um cupido. Dito isso, o Deus pediu para o nosso protagonista ajudar a sua filha. Nessa hora, até mesmo um demônio apareceu para conversar e disse que o nosso protagonista deveria recusar. E esse demônio só falou isso pois o plano dele é tornar a Guri num demônio. Em meio a essa confusão, o nosso protagonista disse que ele sentia que a Guri não queria nada disso, nem virar Deus nem demônio. E segundo o nosso protagonista, o que ela quer mesmo é se divertir. No fim, o Deus e o demônio perceberam que a garota aí tem que curtir a vida dela e com o tempo tudo vai se resolver. Dito isso, o Deus se desculpou com o Seiji e falou que na verdade ele só queria conhecer o primeiro cara que a sua filha beijou. Dessa forma, ele se despediu e devolveu a vida do nosso protagonista. E alguns dias depois disso, o nosso protagonista chamou a Akua para ir à praia, já que as férias de verão acabaram de começar. A Akua ficou toda animada na hora, mas quando ela viu que as namoradas do Seiji também estavam indo, ela ficou se mordendo de raiva. Na praia, as garotas estavam se divertindo enquanto o Seiji estava na fila para comprar comida. Nesse momento, uma garota chamou o nome dele e ele rapidamente reconheceu que pela voz era a tal da Shikimi. Conversando com a Shikimi, o Seiji descobriu que a família da Yuzu e da Akane são basicamente rivais. A Shikimi pretendia falar ainda mais coisas sobre a Akane e a Yuzu, mas o Seiji cortou ela, pois ele queria que a própria Akane contasse os segredos dela para ele. Enquanto isso, a Akua estava na água, se perguntando o motivo do Seiji ter escolhido alguém como a Akane. Do nada, aquele pinguim maluco começou a assediar a Akua novamente, mas dessa vez ela acabou sendo salva pela Akane. Assim, depois de uma batalha muito louca da Akane contra o pinguim, a Akane acabou ganhando. E na volta, a Akua sussurrou no ouvido da Akane que o Seiji gostava de garotas fortes como ela. Durante a noite, a Guri levou o grupo até a escola e lá ela apresentou um casal estranho para eles. Segundo ela, esse casal precisava chegar até o topo da escola para finalmente se tornar um casal. Dito isso, o grupo passou a ser perseguido por várias assombrações e eles acabaram sendo separados em dois grupos. A Guri e a Akane ficaram no topo e o Seiji
Seiji junto da Yuzo continuaram na escola com o casal. Aproveitando o tempo sozinha com a Guri, a Akane resolveu perguntar se ela realmente amava o Seiji, já que no ponto de vista da Akane, a Guri parecia estar só se divertindo com toda a situação, sem nem mesmo levar os sentimentos do Seiji a sério. Finalizando, a Akane pediu para a Guri se afastar do Seiji, pois atualmente ela era só um incômodo. Depois disso, o Seiji finalmente subiu no topo com o casal. Casal esse que no fim eram fantasmas, que precisavam de um grupo para completar uma espécie de ritual de passagem. E após os fantasmas resolverem seus problemas, eles foram embora e a Guri ficou lá reparando que o Seiji estava bem feliz ao lado da Akane e da Yuzo. No dia seguinte, a Guri foi chamar o Seiji para ir num evento de fogos de artifício. Porém, o Seiji recusou, pois ele já tinha marcado um compromisso com a Akane e a Yuzo de irem em outro lugar. Por causa disso, a Guri ficou com ciúmes e foi dar um passeio. Na biblioteca, um cara pique galã de novela abordou a Guri e falou que estava apaixonado só de ver ela. Ele a chamou para um encontro e como a Guri estava com muita raiva do Seiji por ele ter recusado o encontro deles, ela acabou aceitando o convite do cara. Assim, depois de ter se divertido bastante, a Guri contou ao cara que ela estava namorando o Seiji e que, diferente desse cara, o Seiji não era nada atencioso e nunca dava prioridade para ela. Após ouvir isso, o cara disse que ele seria 1000 vezes melhor que o Seiji, por isso ele levou a Guri no evento que ela queria ir. Nesse evento, o cara levou a Guri para um local onde eles ficaram sozinhos e lá ele tentou convencer a Guri que ele era melhor que o Seiji. O cara até mesmo tentou beijá-la, mas no último instante a Guri se lembrou do Seiji e como ela gostava muito da personalidade idiota dele, ela acabou recusando o cara. Após fazer isso, ela saiu correndo para voltar até o nosso protagonista, quando de repente ela se deparou com o próprio Seiji. Em frente à garota, o nosso protagonista disse que percebeu que ela queria muito ir nesse evento e por conta disso, ele fez um esforço aí pra estar no lugar. Ao ouvir isso, a Guri deu um beijão nele e disse que não era o evento que ia deixar ela feliz, e sim a companhia dele. E depois desses acontecimentos, vemos a mãe da Akane abordando a Shikimi e perguntando quem era o garoto que andava com a Akane. E ao descobrir que a Akane estava namorando, a mãe da garota aprisionou ela e começou a torturá-la, dizendo que ela não deveria namorar mais o Seiji. Nesse momento, o nosso protagonista, que estava em uma pracinha, começou a ser atacado por alguns homens, e após a Akua ter quebrado eles na porrada, a Shikimi contou que aquilo era obra da mãe da Akane e que provavelmente a Akane nunca mais iria poder sair de casa. Ao descobrir tudo isso, nosso protagonista resolveu ir atrás de salvar a Akane da sua própria mãe. E já no início do próximo episódio, vemos que a Yuzo e a Guri chegaram até a casa da Akane e após elas vencerem alguns guardas da maneira mais louca possível, elas foram direto ao encontro da Akane. No entanto, a Akane estava sem emoção nenhuma e por isso ela começou uma luta doida contra as duas. Enquanto isso, do outro lado da tela, vemos que o Seiji junto da sua irmã finalmente chegaram na porta da casa da Akane. Mas nesse momento, a Shikimi deu um jeito de espantar a Akua e depois disso ela prendeu o Seiji com a sua magia. Feito isso, ela levou o Seiji até onde estavam todos e ficou torturando ele ali mesmo. Nesse momento, a mãe da Akane viu que ela estava com pena do Seiji, por isso ela foi lá e deu um tapa na garota e ordenou que ela matasse o nosso proto, deixasse a gente sem anime. Antes de fazer qualquer coisa, a Akane pediu para o Seiji meter o pé dali enquanto ele tinha tempo e também falou que não sentia mais nada por ele. No entanto, nosso protagonista reparou que tudo isso era uma mentira e pediu para a Akane conversar um pouco com ele. Ao ouvir isso, a Akane caiu em lágrimas e revelou nunca ter gostado de amá-lo. Vendo tudo isso, a própria mãe da Akane decidiu matar ela mesma o Seiji e do nada a mãe da Yuzo apareceu e vendo que a sua filha estava machucada, uma batalha louca e braba de mães começou. E enquanto tudo isso acontecia, a Akane foi até o Seiji e contou que a família dela na verdade era do mercado negro e que eles prestavam serviços de assassinato. Isso explica porque ela ficava com duas espadas escondidas em algum canto do corpo. Já a família da Yuzo tinham esse poder doido aí de escudo e eles faziam serviços de proteção. E como essas duas famílias trabalham com serviços que são um oposto um do outro, obviamente as duas tinham desavenças. E tudo isso piorou ainda mais quando a mãe da Akane e da Yuzo se apaixonaram pelo mesmo homem. E no fim, quem ficou com o cara foi a mãe da Yuzo. A mãe da Akane teve que abandonar o cara por causa da família. Desde então, a mãe da Akane se tornou fria e nunca permitiu que a Akane entregasse o seu coração a algum homem. Então, no meio de toda essa confusão, a Akane abriu a boca e falou de uma vez por todas para sua mãe que ela não iria desistir do Seiji, já que ela o amava ao ponto de querer matá-lo e criar uma família com ele e outras coisas do tipo. Ao escutar tudo isso, a mãe da Akane acabou dando o braço a torcer e resolveu permitir a relação deles. No fim, a Akane se declarou novamente para o nosso protagonista e a Guri ficou lá observando como aqueles dois estavam muito felizes juntos. Depois de tudo isso, a Shikimi se matriculou na escola do Seiji e ficou perturbando a Akane. Logo em seguida, ela foi conversar com a Yuzo e ficou falando para a garota admitir que ela está gostando do Seiji. Após ouvir essas coisas, a Yuzo ficou pensando tanto sobre isso que quando ela foi descer uma certa escada, ela não prestou atenção e caiu em cima do Seiji. Nesse momento, ela deu um beijo no Seiji e saiu correndo sem dizer nada. E como ela acabou sumindo por vários dias, o Seiji foi à procura dela e entregou o uniforme da peça de teatro que iria ter na escola. Logo em seguida, ele perguntou se o motivo dela estar faltando na escola era ele. Em resposta, a Yuzo deu uma porrada nele e saiu correndo novamente. Quando o dia do teatro chegou, a Yuzo só apareceu no último momento e já foi direto contar para a Akane que apesar dela amá-la acima de tudo, ela estava tendo alguns sentimentos pelo Seiji e não podia mais negar isso. Em resposta, a Akane falou que entendia Yuzo e disse que não tinha problema nenhum ela gostar de outra pessoa. Um tempo depois, vemos a Yuzo falando sobre os sentimentos dela para o Seiji e observando de longe, a Shikimi perguntou a Guri se ela não se sentia incomodada vendo
vendo o Seiji ficando cada vez mais próximo da Akane e da Yuzu. E depois disso tudo, chegamos no episódio 10. E logo no início, a Akua avisa o Seiji que ela vai ficar no clube até o outro dia. E por conta disso, o nosso protagonista vai ficar sozinho em casa. Após ela sair, todas as garotas, inclusive a Shikimi, entraram na casa do nosso protagonista para fazer uma festinha. E quando a noite chegou, o Seiji tomou aquela coragem boladona e deu aquele beijo que ele havia prometido para a Akane. Assim, após terem se divertido bastante, todas elas foram dormir e o Seiji resolveu dormir sozinho no sofá. No entanto, quando amanheceu, todas as garotas estavam dormindo com o Seiji e a Akua pegou ele no flagra. Obviamente, ela deu uma bronca no Seiji e meteu o pé, mas a Guri ficou perseguindo ela pela cidade. Durante essa perseguição, a Guri contou que ela queria ajudar a Akua a ser paparicada pelo seu irmão novamente, e por isso ela levou a Akua em uma loja de roupas fofas. No entanto, a Akua não quis roupa nenhuma e na verdade ela queria mesmo mudar de assunto. Ela então contou que, diferente das outras namoradas do Seiji, a Guri era a que menos aparentava gostar dele e que ela só vivia fazendo brincadeiras. Após dizer isso, a Akua deixou a Guri sozinha e saiu andando, mas do nada, o pinguim endiabrado apareceu de novo e ficou perseguindo a Akua pela cidade. Durante a sua fuga, a Akua se escondeu em um brinquedo e ficou chorando lá com medo. Nesse momento, o supervisor da Guri acabou encontrando ela e quando ele viu que o pinguim estava assediando a garota, ele partiu para cima do pinguim e usou a sua forma de anjo para derrotá-lo. No entanto, o pinguim acabou se levantando e dessa vez, a Akua deu um jeito de superar seu trauma e deu um chutão no pinguim que o fez voar longe. Logo em seguida, o Seiji encontrou a Akua e ficou super feliz ao saber que ela tinha superado seu trauma. Nesse dia, a Akua percebeu que apesar do seu irmão ter 27 namoradas, ele ainda se preocupava muito com ela e nunca parou de ser seu irmão por conta disso. E depois desse dia, o Seiji nunca mais viu a Guri. Ao não ver mais a garota, obviamente ele ficou preocupado e resolveu procurar ela na escola. E enquanto procurava, o Seiji viu a Shikimi dando em cima do professor que gostava da representante. Ele obviamente foi até lá e deu uma bronca nela. Não só isso, mas ele disse para ela parar com essa parada de querer roubar as coisas dos outros, já que mesmo ela roubando, essa parada nunca seria dela. Com raiva dessa fala do Seiji, a Shikimi prendeu ele com magia e ficou assediando o cara ali, dizendo que ia fazer o cara ficar apaixonado por ela. E enquanto isso, a Guri estava observando tudo aquilo de longe. E nesse momento ela estava pensando que mesmo após ela sumir de propósito, o Seiji não estava dando a mínima ideia para o sumiço dela e na verdade estava feliz aí com outras garotas. Após esses pensamentos passarem pela nossa tela, a Akane chegou e salvou o Seiji das mãos da Shikimi. Após salvar o seu amado, ela disse para a Shikimi que como ela só roubava as coisas dos outros, ela não queria ter alguém especial, igual ela tem o Seiji, e por isso ela estava destinada a ficar sozinha. Em resposta, a Shikimi disse que ela não seria a única sozinha nessa festa, e logo em seguida ela disse onde a Guri estava. Não contente em só fazer isso, a Shikimi ficou tentando causar o caos, manipulando a Guri a perguntar o que o Seiji achava dela. E ao perguntar, a Guri recebeu a resposta de que ela só atrapalhava a vida do Seiji. Com essa resposta, a Guri perdeu totalmente o seu brilho e um casulo se formou ao redor dela. Logo em seguida, vemos que a Shikimi estava trabalhando com o próprio diabo para trazer a Guri ao mundo demoníaco. E bom, pelo visto, parece que o plano deles deu certo, pois a Guri se transformou agora em um demônio. Agora, com a sua personalidade completamente mudada, ela se despediu do Seiji, dizendo que estava agradecida por tudo, mas que agora ela nunca mais queria vê-lo. Dito isso, a Guri foi para a cidade e começou a acabar com o relacionamento de todas as pessoas. Nesse momento, a Yuzu encontrou ela e pediu para ela voltar a ser como era antes. No entanto, a Guri sequer deu ouvidos e foi embora para o mundo demoníaco. E após todos esses acontecimentos, o supervisor da Guri levou o Seiji e a Yuzu até a casa de Deus. E lá, o Deus revelou aos dois que a Guri era na verdade metade demônio, e por causa disso, ela já era meio que propensa a se tornar um anjo caído. Dito isso, Deus pediu para os dois irem até o inferno e resgatar a Guri das mãos do diabo. Assim, eles se disfarçaram de demônios e começaram a procurar pistas de onde estava a Guri. Já no palácio, o diabo estava tentando convencer a Guri a se tornar a nova comandante de tudo. Porém, a Guri recusou de imediato e falou que iria sair para acabar com mais casais. Nesse momento, o diabo começou a se lembrar do passado. Para ser mais específico, ele começou a se lembrar de uma época onde ele servia a mãe da Guri e como ela era uma boa comandante. No entanto, ela resolveu abandonar o inferno para se casar com Deus e por conta disso, ele tinha se tornado um novo diabo. Algum tempo depois disso, ele se encontrou com Deus e descobriu a existência da Guri. Obviamente, nesse momento, ele começou a acreditar que a Guri iria se tornar a nova rainha do inferno. Mas ao conversar com ela, ele percebeu que a garota não queria saber nem do inferno nem do céu, e muito menos dele. E do outro lado da tela, vemos que o grupo do Seiji finalmente descobriu uma forma de acessar o palácio. Porém, a Shikimi causou um alvoroço na cidade e acabou revelando aos demônios o disfarce dos nossos personagens principais. Ao descobrirem isso, os demônios começaram a perseguir todos eles. E isso durou até que a Akane apareceu e meteu a porrada em geral. Feito isso, todos foram até o encontro da Guri. E lá, o Seiji conversou com ela e perguntou o que ela queria de verdade. Com essa pergunta, a Guri entrou em colapso e começou a cair novamente. Nesse momento, o Seiji pulou e ficou caindo junto com ela. E quando eu digo cair, é cair de anjo pra demônio. Assim, enquanto caía, a Guri finalmente entendeu o que ela queria e se tornou um anjo novamente. E a resposta dela, no fim de tudo, é que ela queria ser amada pelo Seiji e que agora ela entendeu que quando uma pessoa está apaixonada, tudo que ela quer é ser desejada e amada. Logo em seguida, a Guri contou amar a Yuzu e a Akane também. Além de fazer tudo isso, ela ainda aconselhou a Shikimi a parar de tentar roubar as coisas das pessoas e tentar receber atenção desse jeito forçado aí. Seguindo com a sua onda de conselhos, ela disse para Shikimi que bastava ela mostrar os seus sentimentos, o seu lado positivo, o seu lado bom, que ela iria receber um pouco de amor em troca. E no
fim disso tudo aí, o Seiji disse que estava feliz em ter alguém como a Guri com ele. E o anime termina com o nosso protagonista aí, todo o seu grupo de namoradas, indo em peso para a escola. Tá maluco, anime retardado.